o e-commerce tem uma sopa de letras, né? O B2B, o B2C, o D2C, o D2B, o SEO. Ajuda a gente a entender um pouquinho mais desse mundo? Ajudo, não. Primeiro, eu acho que quando a gente pensa no e-commerce, é um ecossistema, né? Então, assim, a gente tem que imaginar que o consumidor, ele está no seu, na sua jornada de compra e ele vai offline, online, offline, online. E mesmo quando ele está online, ele está marketplace, varejo, a flagship. Então, é importante pensar nesse ecossistema porque no final do dia, o que você quer? Estar próximo do consumidor. Né? Então, eu acho que é o primeiro ponto do e-commerce. Você está próximo do consumidor e você começa a conhecer um pouco mais do seu consumidor. Então, indústria conhece o teu consumidor por Nielsen, conhece o teu consumidor por pesquisa, porque o varejo não te passa tanta informação. Então, quando você conecta com o e-commerce, você começa a conhecer a persona. Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, quando você olha nesse ecossistema, aí você entra. São os marketplaces, são os B2Cs, são os aplicativos. Né? Então, aí você começa a pensar como que eu quero estar lá dentro. Né? Então, quando um consumidor entra dentro do teu site para comprar, ele é um heavy user. Né? Então, ele entra lá e ele quer comprar o teu produto. Quando o consumidor ele entra em qualquer outro lugar, você faz parte da cesta. Né? Então, você tem que pensar como eu tenho que estar posicionado para entrar nessa cesta. Então, você pega um aplicativo onde tem milhões de entradas de consumidores a todo momento. Então, são milhões de oportunidades de você conseguir colocar o teu produto dentro daquela cesta. Então, eu acho que quando você pensa no e-commerce, você tem que exatamente pensar nisso. E aí começam a entrar as métricas. Né? Nossa, então, isso que você está falando, assim, eu tô achando muito interessante, porque automaticamente eu tô linkando com uma frase que é muito, né, muito comum, mas assim, quem eu sou na fila do pão depende da padaria. Que a padaria, tipo, se eu tô no e-commerce onde eu sou mais um na prateleira do e-commerce, eu me posiciono de uma forma, porque justamente pelo sortimento que eu tô vendo ali na prateleira digital. Se eu tô indo pro canal da marca, né? Tô indo no canal da marca, eu tenho uma relação muito mais próxima. E aí, Fázio, o quanto quem você é na fila do pão de qual padaria influencia, por exemplo, na tua estratégia de preço, especificamente? Você consegue, por exemplo, esses heavy users, você acha que está no momento de, não sei, aqui eu estou inferindo, ter algum tipo de premium price por ele estar lá, ou um desconto adicional porque ele está lá, porque ele justamente é um heavy user da marca? Vocês já conseguiram extrair algum tipo de aprendizado nesse sentido? Não, legal essa pergunta. Eu acho que a gente passa um pouco por portfólio. Tá. Então, assim, por que aquele consumidor ele vai entrar no seu site se os mesmos produtos que você tem no site são os que estão no varejo? Então, você precisa ter produtos diferentes. Ok. Quando você tem produtos diferentes, você consegue precificar diferente. Legal. Porque ele não encontra em qualquer lugar e porque são exclusivos. Então, quando eu penso na estratégia de pricing, eu imagino sempre que o preço ele precisa estar muito colado com o varejo, né? E aí você não tem problemas de canais. Então, o teu key account ou no teu site você vai ter a mesma coisa. O que diferencia é que no teu site você vai ter uma variedade maior de produtos, né? E você vai conhecer um pouquinho melhor o seu consumidor. E aí depois que você começa a ter uma variedade diferente, aí sim você começa a pensar nas precificações e também nas promoções. Então, e aí, você imagina assim, o e-commerce, ele tem um pouco de margem a mais, né? Porque se você pensar na cadeia, então assim, sai da indústria, que vai para o distribuidor, que vai para um varejinho que alguém comprou. Isso. O e-commerce está direto com alguém que comprou. Então, esses benefícios, às vezes, te ajudam até você bonificar um frete, você ter um leve pague, você ter pegar um item específico e falar assim, nesse aqui eu vou dar desconto. Mas eu sei que o consumidor que entra no site, ele não leva só isso, ele vai levar esse e outros. Então, o preço do carrinho, ele está me ajudando. Eu afundo o preço em algum lugar, mas os outros me ajudam a subsidiar isso aí. Então, e aí eu acho que a vantagem do e-commerce eu faço hoje, eu testo e eu tenho os dados. Né? Então, acho que o grande diferencial quando você pega lá pro traditional trade, né, é que são milhares de campanhas, milhares acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E a gente não se permite, talvez, a testar.
Né? O que baixar o preço na gôndola desse item vai me ajudar, qual que é a elasticidade, o que vai crescer, etc. Porque é um volume muito grande de coisas e às vezes tem 4, 5 campanhas acontecendo ao mesmo tempo. Isso. No e-commerce você pode falar, nessa sessão vai ser essa campanha, nessa outra sessão essa campanha, aí você vai medir e vai ver qual que é o ROI. Aí você começa a medir. Então o e-commerce, a parte boa do e-commerce que eu acho que conecta um pouco com a minha vida de finanças, é que é muito KPI. Então você consegue olhar ali e falar assim, a campanha foi boa ou não. Então a gente consegue colocar uma campanha em 3, 4 dias, olhar e falar, para que não rodou, vamos trocar o banner e vamos fazer uma outra campanha e vamos começar com uma audiência diferente e vamos rodar.